E Deus falava, sepulturas estão sendo abertas. Uma das colunas simboliza a política do Brasil. Domina a política do Brasil. Envolve, comanda, conduz, direciona e traz as diretrizes sobre a política do Brasil. Se todos estiverem firmes e alicerçados na minha palavra e os que ouvirem essa revelação crerem e se alicerçarem, se fortalecerem na minha palavra, não só ouvindo, mas praticando, acredite, as colunas serão abaladas porque nada mudará. A paz do Senhor, quero dar a paz para todos que vão assistir esse vídeo e vai, com certeza, nos ajudar a divulgar, a difundir, a espalhar, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado sobre os quatro cantos desta terra e, ao mesmo tempo, o povo seja alertado daquilo que Deus tem para cada um de nós. Sou o pastor Alessandro Gregorutti e venho neste momento compartilhar um pouco mais das revelações do oculto e o profundo do que Deus tem para cada um de nós. Eu sei que nos dias de hoje se torna até difícil acreditar que Deus fala conosco, que Deus fala com a gente, ou que Deus fala através de alguém para outro alguém, ou para uma cidade, um país ou uma nação. Nós vemos hoje que, infelizmente, a deturpação da palavra, do evangelho, os escândalos, a vergonha que a gente está vendo no meio cristão, no meio daquilo que se diz de Cristo, acaba fazendo com que a palavra cada dia mais se cumpre, Por causa dessas pessoas está sendo defamado o caminho da justiça e o caminho de Cristo e acaba que muitas vezes perde até a credibilidade, Não digo Jesus Cristo, mas perde a credibilidade de tudo aquilo que vem ou que se associa ou que está perante ele. Mas não é o fato de hoje a gente estar aqui julgando ou condenando que nós não temos esse direito, mas é alertar os nossos olhos e os nossos corações sobre as verdades do nosso Deus. E eu venho aqui não sendo melhor que ninguém, apenas numa humildade e simplicidade, dividir e compartilhar aquilo que Deus tem que trazer e quer trazer para todos aqueles que esse vídeo alcançar. Lembrando que para ele crescer e alcançar mais e mais pessoas, depende de você nos ajudar a divulgar e expandir a cada dia mais em nome de Jesus. Por mais que muitos ainda não acreditam ou que não acreditam mais, que Deus possa nos alertar e falar conosco, a palavra é muito clara sobre as revelações, sobre a missão do Espírito Santo que estaria nos anunciando tudo que viria pela frente. Eu venho compartilhar com todos vocês essa revelação da parte de Deus. Eu tenho certeza que vai impactar os nossos corações inicialmente, mas o que importa é que nós estejamos firmes com Deus para que possamos passar por tudo isso junto e Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. Eu oro nas madrugadas, graças ao nosso bom Deus, toda quarta-feira e todo o sábado. Sempre busco no Senhor um tempo para que eu possa abrir meu coração, falar com Deus e Deus trazer as diretrizes do que Ele tem para cada um de nós a cada dia em nome de Jesus. E nas últimas quartas-feiras e nos últimos sábados que eu venho orando, intercedendo, Deus vem me trazendo uma revelação e testificando essa revelação e me deu autoridade para vir compartilhar com cada um de vocês, brasileiros principalmente. É uma revelação para o mundo inteiro, mas principalmente focado ao Brasil, aos brasileiros, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Dentro dessas orações e desse clamor, Deus trouxe uma revelação muito profunda. Eu via como se fosse assim, uma parte de baixo, em fogos, lavaredas, chamas, e uma parte de cima, um povo, uma estrutura, uma nação. E entre a parte de baixo e a parte de cima eu via dois pilares. Pilares, colunas, sabe quando se faz um prédio, uma casa, tem a coluna? A coluna sempre tem a parte de baixo e ela vai ligar até em cima, na laje. E quando Deus me levava para a parte de baixo, eu via a coluna descendo, vindo, e a sapata, a parte de baixo na coluna, no meio daquelas bolhas de fogo, sabe, larvas, de fogo, aquela bolha, sabe quando você vê assim de um vulcão? Eu via as colunas saindo dali. E conforme ela saía daquele fogo, ela passava por um ambiente árido de sofrimento, de gritos, de berros e de dores, e eu contemplava as trevas, os demônios, Satanás, naquele ambiente. E aquelas colunas originadas das larvas, das labaredas, da base, da estrutura, do habitat chamado inferno, subia, ia vindo na revelação. E Deus me acompanhava como se eu estivesse subindo junto. Sabe quando você faz uma filmagem de um drone
e aquela filmagem vai subindo assim junto com a coisa. E aí, de repente, passava daquele ambiente para um outro ambiente, como se tivesse uma camada separando, simples, básica, passava para um outro ambiente cheio de pessoas. Pessoas normais, naturais, pessoas vivas assim no corpo. Só que as colunas, elas ultrapassavam também junto e elas subiam e passavam por cima dessas pessoas e iam subindo até uma certa altura, não chegava até o céu. Mas uma certa altura de um prédio, sabe, que está acima de todos os carros, todas as pessoas e todas as casas predominantes. Lembrando, apenas 2 colunas. E orando ao Senhor e falava para Deus, eu vejo tudo isso, mas o que o Senhor quer me dizer com isso? E Deus falava claramente para mim, são 2 colunas. E eu falo, estou vendo 2 colunas. Elas brotam do inferno, ultrapassam, transcende as estruturas do inferno e chega aonde estão as pessoas. Nós, seres humanos, vidas. E sobe até um certo ponto, não muito alto. Não chega até o céu, não se conecta lá. Ela sobe até um ponto não muito alto, como se fosse um prédio, né? Um prédio de 20, 30 andares, que ele sobressai acima de tudo e de todos que estão ali. E Deus me falava, uma das colunas simboliza a política do Brasil. Domina a política do Brasil. Envolve, comanda, conduz, direciona e traz as diretrizes sobre a política do Brasil. A segunda coluna, Deus falava, simboliza a religião, as religiões, a religiosidade no Brasil. Lembrando que as 2 se originam do inferno. E dentro da estrutura, quando Deus fala da religiosidade do Brasil, eu via claramente, branco como a neve, claramente, o meu ouvido e o meu coração. Quando falava religiosidade, Deus trazia os mistérios dividindo por pontos de religiões, de bases, de seitas, mas claramente, eu vi um volume grande, um volume gigantesco, envolvendo essa coluna e essa coluna liderando, comandando. E eu pude entender que o nome do significado daquela estrutura era igreja. Igreja. Mas não a igreja verdadeira de Cristo, mas aquela que se traveste como igreja de Cristo. E eu entendi as 2 colunas. E Deus falava, uma é a base, a estrutura que rege a politicagem no Brasil. E a outra é a base, a estrutura que está regendo o sistema religioso do Brasil, envolvendo o sistema chamado igreja. É óbvio que quando nós trazemos e vemos a revelação, Deus não está trazendo tudo no geral, mas eu vi um volume muito grande, gigantesco, assustador. E Deus falava claramente, vai vir tempos ruins nos próximos anos para o Brasil, de muita dificuldade e muita luta para as pessoas. Vai vir tempestades, vai vir vendavais, vai vir terremotos e maremotos. Não literalmente uma chuva, um terremoto, um trovão, não é isso. No mundo espiritual, abalará as estruturas religiosas e falsas brasileiras que se travestem, muitas delas, como se fossem de Cristo e não são. E abalará as estruturas da política brasileira, que muitas vezes também se traveste por alguns que se dizem representantes de Cristo e não são. E Deus mostrava as estruturas dessas colunas sendo abaladas. E Deus me trazia de volta da ponta da coluna embaixo e eu via como se arrancando a coluna, sabe? Ela se deslocando do chão, das larvas do inferno, a base. Ela não quebrava no meio, ela não quebrava num terço, ela não quebrava na ponta. Era a base, a estrutura, quando se arranca uma árvore pela raiz. E quando essas raízes, essa base, essa coluna era aberta, saía um cheiro de podridão, de carniça. E Deus falava, sepulturas estão sendo abertas. E essas sepulturas serão preenchidas por pessoas, por seres humanos, que estão sobre este país, essa terra, com as plantas dos pés nessa terra chamada Brasil.
sepulturas foram abertas, esperando essas colunas que vão se desestabilizar na política. Então, muitas sepulturas foram abertas para políticos. E, ao mesmo tempo, essa outra coluna, que Deus falava que simbolizava como se fosse a religiosidade brasileira. E dentro dessa religiosidade, aquilo que se diz religioso de Cristo também. E como eu falei, era um volume gigantesco, assustador, grande, incompreensível para um ser humano dizer tudo isso provém do inferno, mas dizem que provém do Senhor Jesus, e Jesus não provém de mim. E junto com essa coluna abria também sepulturas, muitas sepulturas, e o cheiro de podridão e de carniça. E Deus falava, essas sepulturas estão prontas e abertas esperando essas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem minhas, que levam o povo ao erro, à ignorância, à iniquidade de sepultarem as suas almas nas mãos de Satanás e no inferno. Essas sepulturas serão preenchidas por estes homens e por estas mulheres. E eu falava, Senhor, como nós poderemos nos livrar disso? E Deus me trouxe no meu coração dizendo, meu servo, se todos estiverem firmes e alicerçados na minha palavra, e os que ouvirem essa revelação crerem, e se alicerçarem, se fortalecerem na minha palavra, não só ouvindo, mas praticando, acredite, as colunas serão abaladas porque nada mudará. Não haverá um justo na terra que venha orar para que essas colunas não sejam abaladas, porque já está decretado e escrito, e assim acontecerá. Mas o justo pode intervir por si mesmo, e por aqueles que ele ama, e pelas pessoas a qual, pela misericórdia, a minha palavra chegar e obedecerem e me aceitarem de verdade, serão protegidos, guardados e livrados. Mas fora disso, o Brasil vai passar por um estrondo muito grande, por uma desestrutura muito grande, um abalo gigantesco, como um terremoto, não estou falando como no mundo espiritual, que vai abalar os 4 cantos do país chamado Brasil. Mas é para nós permanecermos firmes, alicerçados e firmados, porque aqueles que estiverem fiéis a Deus e fiéis com Cristo, Cristo estará fiel com cada um deles. Assista este vídeo quantas vezes você quiser. Acredite, se você quiser. Se você não quiser, também não acredite. Não te conheço, eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não me conhece, eu também não conheço vocês, talvez nem vamos nos conhecer pessoalmente, mas eu estou aqui numa missão de falar e anunciar aquilo que Deus tem trazido para mim, a todos aqueles que eu amo em Cristo Jesus, que são vocês, as vidas e as almas que estão aí fora. Tome posse, acredite. Estamos aqui, fevereiro de 2025, dia 19, o start do abalo das colunas já foi dado. As colunas já começaram a ser abaladas no final de 2024 para cá. Guarde, no final de 2024 para cá. Então já está em andamento o curso do abalo dessas colunas que está sendo feita nas profundezas do inferno, aonde se origina a base predominante, a sapata, a estrutura fundamental, predominante que segura toda aquela coluna. E Deus fala que deste carnaval de 2025 será acionado mais fortemente a desestabilidade dessas colunas. E que Deus tenha misericórdia de nós e desse Brasil. Abra seu coração e toma posse, creia, vá para o joelho dobrado e espalhe esse vídeo para todos desse Brasil, para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.